Graça e paz, meus irmãos. Esta é a terceira e última mensagem expondo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a carta de Paulo aos Efésios nos apresenta logo no seu primeiro capítulo. Então vamos ler Efésios 1, de 3 a 14, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Oremos, irmãos. Pai bondoso e amado, abençoe a leitura da tua palavra santa que acabamos de fazer. Ilumine-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito, mesmo Espírito que opera fé e arrependimento em nós, ó Deus. Que esse Santo Espírito seja abundante, transbordante na vida de cada um que ouve essa mensagem, Senhor. E assim, desfrutem de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que a tua boa vontade derramou sobre o seu povo. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como acabamos de ler, nós vemos que esse texto traz a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais especificamente, ele começa a mostrar nos versículos de 3 a 6 aquilo que o Pai nos fez. Ele nos escolheu, ele nos predestinou e ele nos adotou. E dos versículos 6 ao 12, nós vamos verificando que o nosso Senhor Jesus, o Filho, é aquele que produziu a remissão dos pecados, o perdão dos pecados na cruz, a redenção nos resgatando da escravidão, do reino das trevas, pagando o resgate, como vimos na mensagem anterior, e garantindo que tenhamos acesso à herança dele, Filho, portanto somos herdeiros junto com Jesus Cristo a tudo que o Pai lhe deu. Agora, muitas pessoas têm dificuldades de entender como o Espírito Santo opera nessa economia, nessa distribuição, nessa gestão de tantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que a Santa Trindade tem comunicado à igreja. E nós vamos ver que a partir do versículo 12, mais especificamente no versículo 13, ele fala do Espírito Santo. E a primeira ação do Espírito Santo que nos é mostrada como que unindo, como que numa dobradiça, numa junção dos versículos 12 e 13 que acabamos de ler, é justamente a união do povo de Deus. Paulo diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, ou seja, aqueles que conheciam as promessas do Antigo Testamento, aqueles que desde Abraão, ou quem sabe desde Noé, ou quem sabe desde Adão, afinal de contas Adão e Eva já tinham ouvido falar de Jesus, ouvido falar do descendente que seria ferido no calcanhar e pisaria a serpente, destruiria as obras do inimigo, ou seja, todos aqueles que esperavam Jesus,
são os nós, onde Paulo se inclui, por Paulo ter uma natureza, uma tradição, uma origem judaica e profundamente conhecedora da palavra de Deus e das promessas que apontavam para a vinda de Jesus Cristo e todos os benefícios que através da sua vinda, da sua vida, da sua obra, seriam comunicados. Então Paulo fala, olha, assim como nós de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós. Paulo mostra que agora, e na carta aos Efésios de uma forma muito clara, mais especificamente a partir do capítulo 2, Jesus Cristo uniu, ele trouxe a união entre judeus e gentios, e isso é operado pelo Espírito Santo que vai chamando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, administrando a fé, o arrependimento, de modo que se existe povo de Deus, é povo do Espírito Santo em toda a face da terra. Todos os povos, tribos, línguas e nações que compõem a igreja são povo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera neles e em nós. Vós e nós. É Ele quem une e faz com que sejamos um só povo, ainda que haja divergências históricas, culturais, geográficas, mas é o Espírito Santo que vai ajuntando por toda a face da terra, em Cristo Jesus, vai derrubando barreiras, como derrubou a barreira entre gentios e judeus. Gentios e judeus eram praticamente... quem sabe, como palmeirenses e corintianos, que não se misturavam, mas numa diferença muito maior e mais profunda, mas o Espírito Santo une na mesma igreja, na mesma família, no mesmo corpo de Cristo, os que conheciam a palavra de Deus e esperavam a Cristo, e os que conheceram a Cristo e aí então começaram a conhecer a palavra de Cristo. O Espírito Santo é quem faz isso. Não tem outra força, não tem outro especialista em sociologia, em psicologia, em pedagogia que possa unir, em filosofia, em qualquer das academias ou das ciências, que possa unir povos tão diferentes. É o Espírito Santo que une gente tão distinta. E ele segue dizendo no versículo 13, como é que essa união é feita? Depois que ouvem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Veja, ninguém é unido ao povo de Deus sem ouvir a palavra de Deus. Não, Deus não une a si ninguém que não tenha aberto o seu ouvido, o seu coração para receber a palavra de Deus. E mesmo assim, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não respondem positivamente à boa notícia de um Deus que amou ao mundo de tal maneira e deu seu único filho para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas acham que é ensino humano, não reconhecem como uma palavra vinda de Deus, por mais que sejam 66 livros escritos por mais de 39 autores ao longo de séculos, uma obra que se completa perfeitamente, sem nenhuma contradição. Às vezes as contradições são vistas por aqueles que não examinam adequadamente as Escrituras, mas mesmo assim, as pessoas ouvem a palavra e alguns não respondem positivamente ou por algum tempo não respondem, mas alguns recebem o dom da fé. É isso que é dito aqui. A segunda ação do Espírito Santo é infundir a fé no coração das pessoas. A fé é um dom, não é uma capacidade humana. A fé não é algo que os mais inteligentes desenvolvem e os menos inteligentes, e medida de inteligência é uma discussão numérica dentro da psicologia, da neurociência. Não tem nada a ver com cultura, com nível acadêmico. Fé é algo que o Espírito Santo opera em uns, outros não. Por isso, toda a obra da salvação é operada pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo se não tiver fé. É somente pela fé. Paulo ensina em Romanos que o justo viverá pela fé. Ele ensina em Romanos também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, lá no capítulo 10 da carta aos Romanos. Então ninguém recebe a fé se não ouvir a palavra de Deus. E essa fé, o mesmo apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, que ela é um dos dons.
Aliás, é o dom indispensável para que se tenha salvação, para que se tenha a vida eterna. É possível que você não tenha os mesmos dons de algum irmão seu, de algum conhecido seu, mas se você é filho de Deus, se você é eleito, predestinado, adotado, tem os seus pecados remidos, foi resgatado por Cristo Jesus, participa da herança que há em Cristo Jesus, você tem fé e a fé salvadora. Não é aquela fé como no filme, né? Muita fé não cheira bem, né? Fé demais não cheira bem. Não é aquela fé do cantor, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tiago capítulo 2, versículo 19, fala que até os demônios têm fé. Ou seja, eles sabem que Deus existe. Muitas pessoas têm essa fé. Acontece que essas pessoas às vezes não têm a fé salvadora, que é infundida, é operada exclusivamente pelo Espírito Santo. Então algumas pessoas às vezes perguntam, será que o Espírito Santo está em mim? A pergunta decisiva é essa: você crê no Senhor Jesus e o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Se você tem essa fé, isso é uma evidência de que o Espírito Santo habite na sua vida. Agora, se para você Jesus Cristo é mais um profeta, mais um filósofo, mais um mestre, mais um psicólogo, mais um, se Jesus Cristo não é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, se Jesus Cristo não é o amado de Deus que foi enviado para que todas essas bênçãos chegassem até você, se você não tem fé nessa verdade, que é o que o Evangelho diz sobre Jesus Cristo, é porque você ainda não tem essa fé que o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, opera na vida daqueles que são eleitos, predestinados, adotados, remidos, resgatados e participam da herança de Deus. Esse é um teste fundamental. Qual é a tua fé? Veja, não é a quantidade de fé, pois o Senhor Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, move, e ele se moverá. A questão não é a quantidade, mas a qualidade. Qual é o conteúdo da sua fé? Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, totalmente Deus e totalmente homem, se você não acredita que ele morreu na cruz do Calvário, se você não acredita que ele ressuscitou ao terceiro dia, se você não acredita que ele há de vir para julgar os mortos, o Espírito Santo não tem operado o dom da fé salvadora em você. E você deve pedir. Você não deve continuar vivendo sem ter essa fé. Afinal de contas, só tem salvação aqueles que têm fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo. Nessa breve mensagem você está ouvindo o cerne. Eu estou te comunicando o resumo necessário para que você creia e tenha interesse nisso. Você precisa dessa fé. E é o Espírito Santo. Eu não posso transmitir a minha fé para você. Ninguém pode fazer um transplante de fé. É só o Santo Espírito de Deus que pode operar fé e tem operado fé em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, em todas as épocas e unido um só povo. Um povo que tem uma só fé, um só Salvador, um só batismo, uma só comunhão entre os irmãos e com o verdadeiro Deus. Uma terceira bênção que é comunicada aqui, junto com essa fé, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito de Deus foi prometido pelo profeta Joel, foi prometido que seria derramado. E esse Espírito Santo foi derramado primeiramente sobre aqueles 120 primeiros discípulos de Cristo que aguardaram Jesus 50 dias depois da sua morte e ressurreição. No Pentecostes, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles receberam ali o Espírito Santo. E ali sim tiveram como ter toda a fé, toda a compreensão, toda a certeza daquelas coisas que até então para eles ainda era uma questão de dúvida. Isso faz-nos entender como, por exemplo, o apóstolo Pedro, antes de receber o Espírito Santo, pôde negar Jesus 3 vezes.
isso nos faz entender como discípulo amado, como João, em determinada situação falou: mestre, não é melhor a gente fazer descer fogo do céu e queimar toda essa gente? Veja, os apóstolos, os próprios discípulos que andaram 3 anos com Jesus, eles precisaram do Espírito Santo e receberam, como o profeta Joel prometeu, como o Senhor Jesus Cristo prometeu que seria derramado, e foi derramado no dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias, né? 7 vezes 7, 7 semanas após a Páscoa, 7 vezes 7, 49, no dia seguinte 50, o dia da próxima festa importante dos judeus, depois da Páscoa, a festa das primícias, quando os primeiros cristãos receberam o selo, receberam a marca de que realmente eram de Deus. Então esse Espírito Santo que une o povo de todas as origens, de todas as formações, esse Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus pregada não volte vazia, mas produza no coração dos eleitos, dos predestinados, essa fé. Esse Espírito Santo, quando faz com que essa fé esteja na vida de alguém, significa que ele está selando. Nós não acreditamos que haja uma segunda manifestação que seja o batismo do Espírito Santo antes da própria fé. Não. Quando alguém crê na pregação do Evangelho, quando alguém responde com arrependimento dos seus pecados, desejando ter Jesus como seu Senhor e Salvador, abraçando positivamente a pregação do Evangelho, esse alguém está recebendo o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo está selando como uma marca. Os selos eram usados na antiguidade como a marca do anel do rei, que era gravada sobre a cera que lacrava as correspondências importantes. Então o selo era algo assim inseparável do documento, daquilo que pertencia ao rei, e o selo era aquilo que identificava o proprietário daquela comunicação. Os selos muitas vezes eram usados também para marcar escravos, para marcar propriedade, para marcar rebanhos. Até hoje, rebanhos são marcados com a gravação de um logotipo que caracteriza determinado proprietário de uma fazenda, enfim. O selo tem essa propriedade de identificação inseparável. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos identifica inseparavelmente. Assim como até hoje as fábricas colocam nos seus carros, nas suas máquinas, o seu logotipo, a sua marca. Deus coloca nos seus filhos o seu selo, que é nada mais, nada menos do que a pessoa do seu próprio Santo Espírito habitando nos seus filhos por toda a terra. Às vezes algumas pessoas não entendem, algumas pessoas que creem em doutrinas, por exemplo, de uma tradição de espiritismo, eles acham que o Espírito de Deus é tão desenvolvido e é perfeito, maravilhoso, que ninguém está pronto para receber. Isso também é verdade. Ninguém está pronto para receber, mas o próprio Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, remindo os pecados em Cristo Jesus, redimindo, resgatando da condenação do pecado, Ele mesmo faz toda a obra. De fato, nenhum de nós teria como se aperfeiçoar ao ponto de receber o Espírito de Deus, mas o próprio Deus, Pai, o Filho, prepara e faz com que o Espírito Santo da promessa, o Consolador, o Encorajador, aquele que capacita para darmos fruto, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio é operada pelo Espírito Santo. Então esses frutos que eu acabei de mencionar, estão lá em Gálatas 5, são evidências de que o Espírito Santo está selando, identificando. A Bíblia diz que até o anticristo há de marcar os que são seus com
com a famosa marca 666, cujo significado tem polêmicas e discussões infindáveis ao longo dos séculos, mas a marca de Deus não é questionada. A marca de Deus é o seu selo com o Espírito Santo, que não é estrito e restrito ao dom de línguas, como alguns irmãos pentecostais acham restrito. Não, muito mais do que os dons, e como eu disse, dom indispensável é a fé e o arrependimento. Todo cristão genuíno deve se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Outros dons não são garantidos para todos. Agora, o fruto do Espírito Santo, o produto do Espírito Santo, o que evidencia que alguém tem o Espírito Santo? A fé no Evangelho, sim, o arrependimento dos seus pecados juntamente com a fé, e o fruto. A pessoa que exerce o amor, que é pacífico, que é alegre mesmo em meio às tribulações, que não desanima, que persevera, que tem domínio próprio para resistir às tentações, tudo isso é evidência de que o Espírito Santo selou essa pessoa. Então, além de unir gente de todas as origens, além de fazer com que a palavra de Deus seja ouvida e recebida, além de assim fazer, o Espírito Santo é aquele que sela, que marca os que são genuinamente de Deus. E no versículo 14, o Espírito Santo é apresentado como o penhor da nossa herança. Além de ser o selo, a marca, o identificador inseparável, ele é o penhor. Alguns de vocês, talvez até numa situação difícil, já tiveram que penhorar algo precioso, como garantia de que pagaria uma determinada dívida, né? Alguém já penhorou a aliança do casamento, às vezes um relógio caro, e fica ali com um compromisso, uma dívida com aquele que penhora, e de ir pagar a dívida. Veja que aqui, quem penhora algo precioso é o próprio Deus. Não somos nós pobres, não somos nós miseráveis, não somos nós carentes de graça e misericórdia. Quem penhora aqui é o próprio Deus. O próprio Deus dá o seu precioso Espírito, selando a igreja inseparavelmente, de modo que não é cogitável que o Espírito Santo seja retirado sem a igreja ir junto. Está selado inseparavelmente. E isso é um penhor, isso é uma garantia de que Deus cumprirá a sua promessa e jamais se separará da sua igreja. Por isso, o Deus Filho também é chamado de Emanuel, Deus conosco. E o Deus Filho disse: olha, não vos deixarei só, eu vou para o Pai, mas de lá eu enviarei outro de mesma natureza, de mesma capacidade, de mesmo poder. A palavra grega ali traduzida por outro não significa que Jesus enviaria alguém diferente dele, mas enviaria alguém tão Deus quanto ele, tão poderoso quanto ele, para continuar junto com o povo de Deus. E esse é o penhor da nossa herança, aquela herança que nós já vimos que em Cristo Jesus nós desfrutamos e participamos. Queridos, essas são bênçãos que o Espírito Santo opera na vida da igreja. Às vezes bênçãos muito esquecidas, às vezes bênçãos que não mostram como o futuro da igreja é glorioso e tem a garantia da Trindade com a presença da pessoa do Santo Espírito de Deus, o Deus Espírito, habitando na vida de cada servo de Deus e cada serva de Deus. Queridos, eu espero que realmente nessa breve mensagem, uma mensagem muito curta, mas de uma forma muito clara e direta, você tenha entendido a urgência de ter o Espírito Santo de Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse que nós, que somos pais, nós damos boas dádivas para os seus filhos. Nós não damos coisas ruins, não damos um escorpião, não damos uma aranha, não damos uma cobra, uma serpente para os nossos filhos. E ele disse assim: o Pai que está nos céus é muito mais bondoso do que vocês, e ele vai dar o Espírito Santo para todos aqueles que o pedirem.
Se você não tem esse Espírito Santo habitando na tua vida, faça uma oração agora e peça: Deus, me encha com esse Espírito Santo. Eu preciso ter fé na tua palavra. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso ter a tua marca operando na minha vida, me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, me capacitando a resistir às tentações. Se você não tem esse Espírito Santo, faça uma oração agora, suplique essa bênção a Deus. E quem sabe essa é a hora de você desfrutar e estar preparado para sempre junto da pessoa de Deus viver até na eternidade. Irmãos, se você já tem esse Espírito, não se contente e cuidado para não apagar. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se retira, mas como uma lâmpada, como um farol, ele pode estar no lugar apagado pelos nossos pecados, pela nossa falta de perseverança nos meios de graça, em ler a palavra de Deus, em orar, em participar da comunhão da igreja, em participar dos sacramentos, da Santa Ceia, do batismo. Sim, você pode e deve buscar ainda mais das manifestações do Espírito Santo da sua vida. Existem infinitas manifestações, mas é necessário uma atitude, um exercício. Realmente não basta se matricular na academia, você precisa ir lá fazer os exercícios para colher os benefícios de uma academia de ginástica. Da mesma forma, não basta você ter ouvido o Espírito Santo, ter conhecido o Espírito Santo e não desenvolver a salvação com exercícios piedosos, com a prática de tudo que a palavra de Deus ordena. E por fim, tudo isso, diz o texto mais de uma vez, no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, é para a glória de Deus. Deus, com sua santa trindade, toda a trindade envolvida, que a igreja seja habilitada desde antes da fundação do mundo, eleita, predestinada, adotada como filha de Deus, que a igreja desfrute da redenção e da remissão dos pecados, da herança que é em Cristo Jesus, que a igreja de todos os povos seja unida e seja selada pelo Santo Espírito, quando responde à palavra de Deus, quando ouve a palavra de Deus e tem fé nessa palavra. Essa igreja, ela é selada e ela é portadora da garantia, do penhor de que as promessas de Deus, a vida eterna, a vida em abundância se cumprem. E tudo isso para quê? Para que o louvor da glória de Deus seja manifesto. Eu e você fomos feitos para louvar a Deus, para a glória de Deus. Se a tua vida, a minha vida não estiver animando outros, não estiver levando a outros o louvor da glória de Deus, a nossa vida não está sendo usada para o fim que ela foi feita. Fomos feitos para louvor da glória de Deus. Que eu e você louvemos esse Deus tão glorioso, que tudo na nossa vida, habilitado pelo Espírito Santo, acessível pela obra de Jesus Cristo, dada pelos planos, pela boa vontade, pelo beneplácito do Pai, que eu e você sejamos cheios das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que já são possíveis a acessar desde já e para todo sempre. Que essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam sobre a minha vida e sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém.